A febre da inteligência artificial está por toda parte, né? E para quem já tem uma estrada aí no mercado de tecnologia, essa euforia toda soa bem familiar. Familiar até demais, eu diria. E isso nos leva àquela pergunta que todo mundo está se fazendo. Será que a gente está vivendo uma espécie de reprise da bolha.com? Esse é o fantasma que anda assombrando os corredores de toda empresa de tecnologia hoje em dia. Para a gente tentar responder essa pergunta, vamos separar a euforia dos fatos. Então, vamos começar pelas semelhanças, porque, olha, à primeira vista elas são bem difíceis de ignorar e, sendo bem sincero, até um pouco preocupantes. A comparação é quase um espelho, é impressionante. Como a gente vê aqui, lá nos anos 2000, a mágica era botar um .com no nome da empresa. Hoje, é só mencionar inteligência artificial numa reunião que o resultado parece ser o mesmo, o valor de mercado explode. A fórmula é idêntica. E essa euforia toda, claro, alimenta aquele famoso FOMO, sabe? O medo de ficar de fora. Ninguém quer ser a pessoa que ficou para trás enquanto o foguete decolava. E isso acaba empurrando os preços lá para cima, muitas vezes bem além do que a lógica diria. Mas vamos sair um pouco da psicologia e ir para um dado bem concreto. Esse número aí, acima de 34, vem de um indicador chamado Shiller-PE. De um jeito bem simples, ele basicamente nos diz se o mercado de ações está caro ou barato, comparando com a própria história dele. E hoje ele está aí acima de 34. E por que isso importa tanto? Bom, aqui está o ponto. A única vez em toda a história que esse indicador esteve mais alto foi exatamente no pico da bolha.com. Olhando só para isso, a comparação não parece apenas justa, parece inevitável. Mas a pergunta é, será que a história se repete tintim por tintim? É aqui que a história começa a tomar um rumo diferente. Porque se a psicologia do mercado parece a mesma, os fundamentos das empresas, o financeiro mesmo, são outra história. Essa frase, para mim, resume a diferença de uma forma genial. Em 2000, se investia em vento, promessas, ideias, o famoso PowerPoint. Hoje, o investimento é em concreto, lucro, receita, produtos que já existem. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Alguém aí lembra da Pets.com? Era uma empresa que vendia promessas e queimava a caixa. Agora pega uma gigante como a Nvidia. A gente não está falando de promessa, a gente está falando de bilhões em vendas, margem de lucro absurdas e um caixa super robusto. Elas não vendem só futuro, elas vendem produtos essenciais hoje. Mas, mesmo com lucros reais, existe um risco novo, uma coisinha que não existia lá em 2000. E é um risco que vale, literalmente, centenas de bilhões de dólares. A gente está falando de mais de 100 bilhões de dólares. É isso que as gigantes da tecnologia como Google, Meta e Microsoft estão gastando por ano só em infraestrutura de IA. É um volume de investimento que a gente nunca viu antes. E o pessoal do Goldman Sachs até deu um nome para esse desafio: o buraco de 600 bilhões de dólares. A conta é até simples. Para justificar todo esse gasto, a IA precisa criar uma nova economia de 600 bilhões de dólares. A grande questão é, de onde vai sair todo esse dinheiro? Ninguém tem certeza. Essa é a metáfora perfeita para o risco atual. O medo não é que a tecnologia seja uma mentira, de jeito nenhum. O medo é que a gente esteja construindo a infraestrutura muito mais rápido do que a demanda real por serviços que possam pagar por ela. Isso lembra muito o fiasco da fibra escura dos anos 2000, quando enterraram cabos caríssimos que nunca foram usados. A grande diferença, como a gente vê aqui, é que a fibra escura só servia para uma coisa. Já os chips de IA são super versáteis, servem para muito além da IA generativa. Então o risco de ser um desperdício total é bem menor. Ok, então a gente analisou as semelhanças, as diferenças. E aí, qual que é o veredito final dessa história toda? O resumo da ópera é o seguinte: o sentimento do mercado, essa euforia, o FOMO, é a cara de 2000. Mas a base financeira das empresas que lideram essa onda, essa é incomparavelmente mais forte. Isso quer dizer que um colapso igual ao de 2000, com as grandes empresas de tecnologia simplesmente sumindo do mapa, é um cenário muito, muito improvável. O perigo de verdade é outro, e ele é bem mais sutil. E é isso que nos leva ao perigo real, que não é um colapso, mas sim o risco de se pagar caro demais pela festa. O verdadeiro risco tem até nome: digestão de preço. E é um paradoxo interessante. É possível estar certíssimo sobre o futuro de uma empresa, mas completamente errado sobre o preço que se paga hoje por ela. Funciona mais ou menos assim. Alguém vai lá e compra a ação por um preço muito alto, já precificando todo o sucesso dos próximos 10 anos. A empresa pode até ter um desempenho incrível e crescer para justificar aquele preço, só que
Durante todo esse tempo, a ação fica ali, parada, porque o crescimento futuro já estava no preço inicial. Essa analogia da casa, para mim, fecha a questão. Não se trata de comprar uma coisa ruim. Pelo contrário, é comprar um ativo fantástico, mas por um preço tão esticado que o retorno pode levar anos e anos para aparecer. O que nos deixa com essa última reflexão? Neste mercado, talvez a virtude mais importante não seja a inteligência de prever o futuro, mas sim a paciência de não pagar caro demais por ele. Fica aí a ideia para a gente pensar.